Vamos agora com o quadro Meu Condomínio Tem Solução, falando sobre a situação daqueles moradores inconvenientes que trazem problemas, como resolver esses problemas todos. Vamos então conversar com a Fábia Cepeda ao vivo. Sabe, todo condomínio tem geralmente aquele morador problemático e aí cria-se uma grande saia justa, tanto para os outros moradores quanto para o síndico, que é de alguma forma cobrado para tentar resolver os problemas gerados por esse morador inconveniente, né? Isso, Márcio. Inclusive, quando a gente fala sobre essa convivência entre vizinhos, né, dentro de um condomínio, a gente fala muito sobre bom senso. Mas em muitas situações a gente vê que o bom senso é extrapolado e às vezes e muito. E aí algumas situações podem acarretar uma penalidade para esse vizinho inconveniente, que é o assunto de hoje do quadro Meu Condomínio Tem Solução. Quem vai tirar mais dúvidas para a gente sobre como resolver esses problemas é a doutora Luzia Moraes, administradora condominial, sempre colaborando com a gente aqui dentro do quadro. Doutora, bom dia. Obrigada mais uma vez pela sua participação aqui conosco. Quando a gente fala de vizinhos convenientes, acho que muita gente começa a se identificar ali com algumas situações que mora dentro de condomínio, né? Eu queria começar perguntando quais são esses principais problemas que vocês percebem como especialistas no assunto dentro desses condomínios, dentro da área condominial, que sejam intrigas ali, problemas entre vizinhos. Bom dia mais uma vez. Bom dia. Então, a gente sempre tem problemas em condomínios, infelizmente falta, né, o bom senso, a coerência, a razoabilidade. E aí, os problemas mais comuns sempre estão voltados para a questão do barulho, né, para a questão de cachorro também, para a questão daquele condômino que ele insiste em não seguir as normas do condomínio, o regulamento do condomínio. Então, ele quer ultrapassar o horário do salão de festa, ele põe aquele volume absurdo dentro da casa dele, a televisão está absurdamente alta, está incomodando o vizinho. Então, assim, existe o direito de propriedade, como eu sempre falo, mas o meu direito de propriedade, ele está até o limite onde eu não ultrapasso ou ultrapasso o direito de vizinhança. A partir do momento que eu já estou incomodando o outro vizinho, eu já perdi meu direito de propriedade. Em situações como essa, quem resolve o problema ou tenta pelo menos resolver? Bom, em situações como essa, o condômino ele vai ser primeiramente advertido, depois, se ainda assim não resolver, né, ele vai ter uma punição de multa, né, que aí a gente sempre fala, às vezes quando dói no bolso, aquilo é resolvido, né? E se mesmo assim ele insistir na prática do mal, como a gente diz, ele pode, dependendo da insistência disso, inclusive ser expulso do condomínio, né? É a questão do condômino antissocial, o morador antissocial, aquele morador que ele vive dando problema todo o tempo, com as mesmas coisas ou com coisas diferentes, aquele realmente problemático, e aí o condomínio tomando todas as medidas, advertindo, multando, até o momento que ele vai chegar no judiciário e pedir para aquele condômino ser expulso, né? E aí a gente precisa lembrar, ele é expulso do condomínio, mas ele não perde o direito dele de propriedade. Quer dizer isso, ele pode alugar o imóvel dele, né? Ele só não vai mais poder existir naquele condomínio, não vai poder morar naquele condomínio mais. Que situação, chegar a esse ponto, né? Doutora, a gente vai para o estúdio rapidamente, que o Márcio tem uma participação para a gente. Márcio. A pergunta do Mardônio, ele mora no Parque Verde, ele comenta o seguinte, que no condomínio onde ele mora tem um morador que ele diz aqui insuportável, faz atrito com todo mundo, enfim, fica instigando os vizinhos, reclama das crianças que estão brincando, enfim, é um morador, como dizem, né, os especialistas na área condominial, antissocial. E aí ele pergunta o que os moradores devem fazer para acabar com isso. A doutora Luzia até explicou um pouco a respeito desses procedimentos, né? E agora eu até aproveito essa pergunta e complemento, porque ele diz que o problema continua por lá, nada é feito. Qual a responsabilidade do síndico quando esse morador ele gera essa situação inconveniente e não toma providências para mudar, para resolver isso? Vamos lá. Doutora, o Márcio deu um panorama aí sobre a situação do telespectador de um vizinho problemático que ele tem dentro do condomínio dele. Esse vizinho, ele reclama de tudo, ele implica com as crianças, tudo que ele puder reclamar, ele está reclamando. E nada foi feito até agora em relação a esse vizinho. O Márcio complementa, qual a responsabilidade nesse caso? O síndico, ele pode ser responsabilizado por não tomar uma atitude diante dessa situação? Síndico pode ser responsabilizado sim. Essa responsabilidade do síndico, eu sempre digo, ser síndico é algo muito sério. O síndico ele precisa tomar as medidas necessárias, tá? Não que muitas vezes vá resolver, às vezes resolve, às vezes infelizmente não resolve. Mas o fato dele ter tomado as medidas necessárias já
dar o respaldo para ele, para que ele não responda civilmente por alguma situação. E nesse caso, né, que às vezes realmente tem pessoas que tudo implica, se ele não tiver razão naquilo, ele precisa ser parado com aquilo ali, né? Porque senão, às vezes vai crescendo e a situação cresce de tal forma que às vezes aquela pequena confusão já gera uma confusão maior, já começa a gerar briga. Às vezes em assembleia a gente vê, simplesmente porque a assembleia é todo mundo que vota, quem votou, a maioria decidiu, né? Na maioria das assembleias, é a maioria simples. Mas aquele que às vezes não concorda, vai fazer confusão e às vezes tem briga. Então, assim, é a falta da razoabilidade, da coerência, né? Eu não digo nem do entendimento, porque quem vive em condomínio entende as regras do condomínio, sabe como funciona. E muitas vezes eles querem fazer valer o seu direito na força, na agressão. E aí eu sempre falo o seguinte, tem a regra dos 3 S's, que é saúde, segurança e sossego. A partir do momento que o condômino está ultrapassando esses 3 S e está gerando essa confusão no condomínio, ele pode sim ser multado, ser advertido, ainda que não esteja previsto na convenção. Tem mais participação de telespectador. Márcio. Fábia, a gente tem aqui o Luiz Carlos, que mora no bairro de Nazaré. Ele comenta que tem um vizinho que fica fumando, né, 2 andares abaixo, o mau cheiro sobe, enfim, acaba causando um certo incômodo. E aí eu gostaria que você conversasse com a especialista a respeito do procedimento para o morador fazer essa reclamação. Qual é o ideal? É ir diretamente com o morador? É ir com o síndico, é expor esse problema na Assembleia Geral, porque muitas vezes, Fábio, a pessoa está incomodada, mas não faz o que tem que fazer, né? Reclama com outro morador, fica naquela, às vezes, fofoca ali, não é o caso do Luiz Carlos, obviamente, mas o procedimento correto para tentar resolver esse tipo de problema, qual seria? Vamos lá, doutora, o Luiz Carlos, morador do bairro de Nazaré, ele fala que tem um vizinho 2 andares abaixo dele que fuma bastante e a fumaça acaba subindo e incomodando. Acho que aí a gente entra muito nessa questão também daquele espaço privado, espaço em comum, né? Até que ponto fazer algo dentro da minha casa eu posso fazer, mas até que ponto pode incomodar o outro que eu preciso dar um jeito ali, maneirar. E também o Márcio complementa a pergunta, querendo saber, nesse caso, a quem recorrer, né? Porque muitas vezes eu tenho um problema dentro do meu condomínio, eu comento com outro vizinho, reclamo, mas não formalizo a reclamação. Bom, primeiro que em condomínio eu preciso formalizar a minha reclamação. Eu preciso ir lá no livro de ocorrência e informar o que está acontecendo. Eu preciso falar com o síndico para que eles tomem a medida necessária. Eu preciso fazer o registro disso. Não adianta eu ficar falando com o meu vizinho, gerando a fofoca, fazendo a confusão e eu não tomar a medida necessária, né? Essa questão de fumaça, ela é muito comum em condomínio também. A gente tem problemas por causa de cigarro, justamente que o morador às vezes está fumando na sacada dele e ele diz assim, cara, mas eu estou dentro da minha propriedade. Mas a gente volta para aquela situação, se ele está dentro da propriedade dele, mas a fumaça está subindo para o vizinho e está incomodando o vizinho, sim, ele tem responsabilidade. Ele não pode fazer isso, ele tem que dar um jeito de fumar dentro da residência dele, num lugar onde essa fumaça não vai subir, ou então ele vai descer e vai fumar na rua, enfim, né? Hoje em dia a gente sabe que cigarro realmente atrapalha muito, incomoda muito, tem pessoas que têm problema respiratório, então a gente precisa, assim, sempre avaliar o meu direito, sim, mas o direito do outro também, até quando eu estou incomodando o outro, né? Assim, eu, sinceramente, eu tenho a vergonha quando eu sinto que eu estou incomodando alguém. Então, é sempre a questão de bom senso, razoabilidade, que às vezes a gente vê que não tem, né? No condomínio é sempre o problema do outro, eu não sou problemático. Então, a gente precisa realmente sempre bater nessa tecla e, enfim, trabalhar isso aí. E o síndico, ele tem que ser um síndico educador, aquele síndico que ele vai advertir, se for preciso ele vai multar, ele vai conversar, ele vai fazer campanhas educativas, ele vai fazer comunicados, porque isso ajuda. Às vezes parece simples, mas ajuda. Passar os comunicados, mandar no grupo, sempre com muita educação, sempre com muito bom senso, educar, porque infelizmente as pessoas elas são um pouco mal educadas, enquanto vai dando certo elas vão fazendo, então às vezes a partir do momento que ela vê, às vezes um comunicado assim, ela se toca, como diz, e se policia e acaba diminuindo. A gente vê que em condomínios onde tem essa parte educacional do síndico ou da administradora, realmente os problemas eles são minimizados. Doutora, e quando
O incômodo, ele vem de um parente do proprietário, que acessa diariamente ali aquele espaço, que usa o espaço como se fosse dele, que usa a área da piscina como se fosse um clube, ou seja, na verdade é um convidado daquele proprietário que está usando o espaço. Quando o incômodo vem dele? Aí quem vai responder é o condômino, né? É o proprietário, né? Ele, infelizmente, está causando problema, mas quem está deixando ele causar o problema é o proprietário. Então, vai ser advertido o proprietário, vai ser multado o proprietário. A mesma questão quando é um inquilino. O inquilino vai ser a unidade, né? A gente tem que pensar que as obrigações em condomínio, a obrigação é sempre do proprietário. Então, o proprietário ele vai ter que tentar educar esse inquilino, passar o regimento interno, passar a convenção, dizer o que pode, o que não pode, para que ele não seja, porque a multa vai para o proprietário. E depois, se ele quiser, ele pode entrar com uma ação para cobrar o inquilino, né? Então, a gente precisa ter essa situação e essa noção. Está chegando muita participação, a gente vai para mais uma, Márcio. Fábia, ele está comentando que tem uma moradora que insiste em usar uma furadeira após o horário permitido. E nesse caso ele pergunta, o condomínio pode aplicar multa? E é até importante que a especialista oriente sobre, em geral, como é que são as regras para aplicar multa, advertência. Claro que cada condomínio tem o seu regimento, a sua convenção, mas em geral, como é que é esse procedimento de aplicação de multa? Vamos lá. A telespectadora, o telespectador, na verdade, ele diz que tem uma vizinha dele que insiste em usar uma furadeira depois do horário que é permitido. Nesse caso, ela pode ser multada? Como é que ele deve agir? Ela deve ser multada, né, gente? Imagina o barulho de uma furadeira após o horário comercial, quando é prédio residencial, né? Então, assim, realmente é algo que incomoda demais e é algo, a gente entende que às vezes a pessoa só tem aquele horário para fazer, mas ela vai ter que reorganizar a agenda dela, porque senão ela vai realmente pagar multa e ela vai ter problemas, né? Realmente isso não pode, isso incomoda demais, gente. A pessoa quer dormir e tem uma furadeira lá, imagina. Muito complicado, muita confusão dentro de um condomínio, né, doutora? Muito obrigada pela sua participação aqui conosco, agradeço mais uma vez por colaborar. Nós conversamos aqui com a doutora Luzia Moraes, que é administradora condominial, falando sobre vizinhos inconvenientes. Então, como a gente falou bastante aqui, qualquer problema, formalizar, informar, é também um respaldo, né, caso a situação se agrave ainda mais no futuro. Márcio. Se formalizar essa reclamação, como disse a sua entrevistada, não ficar apenas conversando com outro vizinho, com funcionário, é formalizar e buscar as providências para que esses problemas não ocorram. Muito obrigado, Fábio, e também agradeço a sua entrevistada.